Sintonize o seu sono. Como dormir melhor e viver com mais energia. Um podcast da Renascença em parceria com a Linde Saúde. Bem-vindos a mais uma conversa da série Sintonize o seu sono, uma parceria da Renascença com a Linde Saúde para saber como dormir melhor e viver com mais energia, que no fundo é o que todos nós queremos. Hoje falamos de sono e também da mulher, como o sono muda o ciclo menstrual, a gravidez e também a menopausa, e o que fazer em cada um deles. Há um dado importante: a apneia do sono aumenta muito após a menopausa e alguns estudos mostram que o risco pode mesmo duplicar. E mesmo assim, muitas mulheres demoram a pedir ajuda. Porquê é que será? É isso mesmo que vamos tentar descobrir agora. Connosco a doutora Susana Sousa, pneumologista e especialista em medicina do sono, com foco na saúde da mulher. Muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Susana, quais são as maiores mudanças no sono da mulher, do ciclo à menopausa? Quais é que são assim as queixas mais comuns que existem? No fundo, o sono do homem é diferente do sono da mulher. E não só é diferente na mulher, como na mulher é diferente ao longo da vida, tendo em conta as diferentes fases que a mulher passa ao longo dos diferentes anos. E isso vê-se logo na altura da puberdade, muito à custa desta influência biológica, nomeadamente a influência hormonal. E logo na puberdade começamos a ver algumas alterações, nomeadamente antes do primeiro dia do ciclo menstrual. Algumas alterações hormonais levam a que este síndrome pré-menstrual também leva ao aumento do aparecimento de insónia. Depois, ao longo da vida, sobretudo também durante a gravidez, aquela grande explosão hormonal também leva ao aparecimento de muito mais doenças do sono, que muitas vezes também não são percebidas pela própria mulher grávida, porque acha que é normal estar mais sonolenta durante a gravidez, porque é normal ter algum sono entrecortado, tendo em conta a dificuldade de posição ou mesmo a ansiedade inerente ao próprio momento da gravidez, quando no fundo existem algumas alterações que surgem durante o próprio período da gravidez e que é diferente ao longo dos diferentes trimestres, para além da parte hormonal, mas em que logo no início o aumento da progesterona leva ao aumento da sonolência, mas também existe alguma rinite da gravidez, que também é um fator de risco para a apneia do sono também durante o período da gravidez e que, não detectado, também aumenta o risco de hipertensão durante a gravidez, de aparecimento de diabetes, de problemas com partos prematuros. E que não detectado, estas doenças que surgem durante a gravidez têm um risco acrescentado ao longo da própria gravidez, para além da influência hormonal. Depois temos o aumento do útero grávido com pressão sobre a bexiga, que aumenta também o número de despertares noturnos para correr até à casa de banho. Existe o aumento do refluxo gastroesofágico, que também pode potenciar aqui a apneia do sono e aumentar o número de despertares. E, no fundo, depois mais no final da gravidez, a sensação de começar a sentir os movimentos do bebê e depois as contrações uterinas, que também fragmentam o sono. Portanto, desde a puberdade à gravidez, existem muitas alterações do sono que têm de ser valorizadas, porque a sua identificação e o seu tratamento precoce também consegue diminuir o risco de muitas complicações, até da própria gravidez. Até chegarmos à perimenopausa e menopausa, que aumentam muito o risco de algumas doenças, até porque a menopausa também leva ao aparecimento de outras doenças, nomeadamente da insónia, muito associada à depressão e à ansiedade, também aumentam a prevalência e a frequência na altura da menopausa, e nós costumamos sempre dizer que o homem aparentemente tem mais apneia do sono do que a mulher até à altura da menopausa, em que a perda das hormonas, nomeadamente estas hormonas sexuais, da progesterona e dos estrogénios, que protegem a mulher até essa altura de muitas doenças, nomeadamente cardiovasculares e também da apneia do sono, a perda destas hormonas leva ao aumento de aparecimento também de maior frequência da apneia do sono na mulher. Então, quando falamos sobre a influência hormonal no sono, que influência é que de facto estas hormonas podem ter no sono? Nós falamos sobretudo destas hormonas principais, da progesterona e dos estrogénios. A progesterona, que é essa que aumenta muito e que pode, assim, aumenta de uma forma exponencial durante a gravidez. A progesterona acaba por ter um efeito calmante, acaba por aliviar os níveis de ansiedade e acaba por induzir o sono. De alguma forma também é um estimulante respiratório importante, ou seja, consegue manter a via aérea aberta e consegue manter a parte muscular a funcionar bem, evitando também alguma dificuldade na passagem do ar enquanto respiramos durante o sono. Portanto, acaba por ser uma hormona que nos ajuda a adormecer melhor. Os estrogénios, por outro lado, têm uma influência também na regulação da temperatura, têm um grande impacto na continuidade do sono, portanto ajuda-nos não tanto no início do sono, mas a manter um sono mais contínuo e mais reparador. Claro que, e é fácil pensar que as hormonas têm um impacto enorme na regulação do nosso organismo, quer cardiovascular, quer metabólico, no controle da temperatura e, claro, no sono.
estas alterações hormonais ao longo das diferentes fases da vida da mulher, é normal que, como as hormonas são tão importantes na regulação do sono, que a mulher nas diferentes fases biológicas da sua vida tenham diferentes nuances em relação ao seu sono e aumenta a probabilidade de surgir algumas doenças do sono. E se falarmos precisamente sobre o ciclo menstrual de uma mulher antes da menopausa, é normal ou seja, qual é que é a fase em que a mulher pode ter o sono mais tranquilo? Seja durante a menstruação, antes, depois, há alguma coisa que impacte? A altura pior é mesmo a altura imediatamente antes do primeiro dia do ciclo menstrual, do primeiro dia da menstruação, porque esta é a altura pior, porque é a altura da queda dos estrogénios e da progesterona e é a altura em que aumenta a probabilidade de insónia e juntamos aqui, o sono acaba por ser uma esponja de muitas outras coisas que nos acontecem, não é? Quando existe uma dor não controlada em qualquer doença, e nomeadamente as dores relacionadas com o próprio síndrome menstrual, também pode aumentar a fragmentação do sono e tornar o sono menos reparador, e esta alteração hormonal imediatamente antes do primeiro dia também aumenta a probabilidade de insónia. Portanto, temos a insónia como influência hormonal e temos a dor e o desconforto que podem também ser causa de impacto no próprio sono e na qualidade do próprio sono. Porquê é que há tantas mulheres e que demoram tanto tempo a pedir ajuda, neste caso, doutora? Nós falámos muito aqui desta alteração biológica e hormonal ao longo da vida da mulher, mas esquecemos que a mulher sofre não só os desafios biológicos, mas também os desafios sociais. Portanto, eu acho que quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista cultural, existem muitas razões para que a mulher, primeiro, não valorize os sintomas e, segundo, não recorra à ajuda porque acha que não é necessário. Ou seja, e isto são dados do Instituto Nacional de Estatística, a mulher continua a trabalhar mais do que os homens, portanto tem em média mais uma hora de trabalho remunerado por dia comparativamente ao sexo masculino e também mais uma hora por dia de trabalho não remunerado nas atividades domésticas. E são as mulheres que classicamente abandonam as carreiras para tomar conta dos filhos, abandonam ou acumulam atividade extra para quando são cuidadoras informais, e acabam por privilegiar estas atividades domésticas, familiares, de obrigações sociais, para além da atividade laboral normal, da profissão normal, e vão acrescentando sempre muitas atividades, pondo tudo o resto à frente, muitas vezes da própria saúde, independentemente das mulheres, classicamente serem mais preocupadas com a saúde comparativamente aos homens, e estão mais preocupadas, marcam muito mais consultas de medicina preventiva comparativamente aos homens, mas depois valorizam um pouco os próprios sintomas. Primeiro, porque têm muita atividade e acabam por achar que é normal estar cansadas, é normal porque é normal termos sono durante a gravidez, é normal porque é a menopausa, é normal porque é a idade. Justificando, Nós não é? temos muito esta tendência de normalizar os sintomas que vão surgindo e este é um dos principais motivos pelos quais existe um atraso no diagnóstico importante nas doenças do sono na mulher. Até mesmo em relação à apneia do sono. Classicamente dizemos que o homem tem mais apneia do sono do que a mulher, mas no fundo, se calhar, as mulheres não estão diagnosticadas, porque o que nós sabemos é que as mulheres têm muito mais complicações do ponto de vista cardíaco, cardiovascular, da apneia do sono comparativo aos homens, provavelmente porque têm uma doença não diagnosticada calmamente e que vai evoluindo paulatinamente ao longo do tempo. E, portanto, quando é diagnosticada já tem muito mais complicações da própria doença. Portanto, esta tentativa de normalização dos sintomas. E depois outra coisa, a maior parte das doenças do sono na mulher não trazem sintomas tão típicos. Voltando à apneia do sono, o homem classicamente ressona mais, tem mais paragens que são presenciadas por quem está ao lado, e aí é muito importante realmente o parceiro ou parceira estar presente na consulta, porque nos transmite estes sintomas que não são percebidos pelo próprio. Acordam muito cansados, com dores de cabeça, têm muita sonolência durante o dia, mesmo facilidade em adormecer, quando abre a cancela, quando o semáforo passa a vermelho, têm muito esta objetividade da sonolência, apagam. As mulheres não, as mulheres têm sintomas muito mais inespecíficos, na maior parte dos casos. Portanto, acordam cansadas, têm muito mais fadiga em vez de sonolência, muito mais cansaço, alterações da memória, da concentração, que são tudo sintomas que vão passando e vão evoluindo e que a mulher acaba por não valorizar. E, portanto, acaba por não valorizar, não reporta, não pede ajuda, não é diagnosticada e temos mais complicações. Precisamente. Na menopausa, Susana, por norma as mulheres já sentem uma data de alterações, não é? Como é que conseguimos perceber que o problema do sono merece de facto uma avaliação mais profunda e que de facto aquilo não são só sintomas da menopausa, vamos dizer assim?
Portanto, sintonizar o sono, como estamos aqui a fazer hoje, tem também de chegar a todas as classes profissionais, nomeadamente às outras especialidades, que classicamente também não se dedicam tanto ao sono. E nas recomendações internacionais da menopausa, para a ginecologia obstetrícia, para a medicina geral e familiar, já inclui o sono como dos pontos vitais também a ser avaliado nessa fase da vida da mulher. Até porque 40 a 60% das mulheres na fase da menopausa acabam por ter alguma perturbação do sono. Como disse, quer a depressão, quer a ansiedade também aumentam nesse período da vida. A menopausa acaba por também levar a um aumento do peso, que também aumenta a predisposição para algumas doenças, nomeadamente as doenças respiratórias do sono, como é a apneia do sono. A perda dos estrogénios e da progesterona fazem com que o nosso controle muscular da via aérea se perca e, portanto, a via aérea acaba por ser mais flácida, mais facilmente colapsa e leva ao aparecimento das paragens na respiração. Portanto, existem muitas doenças que acabam por aumentar a sua frequência na altura da menopausa. E isso faz com que as recomendações e a forma como olhamos para a mulher nesta fase da vida tenha de incluir a pergunta de como é que é o seu sono. Sente que acorda bem de manhã, é um sono reparador, mantém-se acordada durante o dia e com a capacidade de manter as suas atividades todas durante o dia, consegue privilegiar o seu sono, porque o sono é muito importante também nessa fase da vida. Podemos dizer então que a menopausa é muito chato. A menopausa é inevitável, a menopausa é inevitável. Exato. Tornar menos chato, depois é o nosso papel. Tal e qual. Se falarmos especificamente então na apneia, os sinais das mulheres são um bocadinho diferentes dos homens, não é? Mais fatigada, mais cansada. Há mais alguma coisa assim especificamente a que se deva estar atenta? É importante alguém reportar também. É importante nós estarmos atentos ao nosso sono, ao sono dos nossos familiares. As doenças do sono nunca são uma doença individual, são uma doença que tem impacto no próprio, no casal, na família, porque as alterações também do humor e do aumento da irritabilidade e da falta até às vezes alguma tendência ao isolamento por um sono que não é reparador, não temos vontade de fazer as atividades normais do dia-a-dia, menos capacidade, menos foco, menos capacidade de atenção. Portanto, nós temos de estar atentos a estes sintomas que nos surgem e que surgem nas pessoas que estão ao nosso lado. Depois, para além dos sintomas serem diferentes na mulher, existe algum estigma em relação até ao próprio tratamento. O tratamento da apneia de sono moderada a grave, falando outra vez da apneia de sono, passa por dormir com um equipamento, com uma máscara ligada a um tubo, ligada a um equipamento que fica na mesa de cabeceira, a trabalhar durante o sono. Ora, nós fomos preparadas para termos o nosso sono de beleza e acordar de manhã como uma princesa, sem rugas, com a cara completamente maquilhada e com um bom ar de manhã. Com toda a E, de facto, o conceito de sono de beleza existe. De facto, nós precisamos de um sono para termos menos rugas, para o colagênio se sintetizar também durante a noite, para termos uma pele com bom aspecto de manhã, para o cabelo, ou seja, todos estes estigmas relacionados com a beleza também dependem de facto de um bom sono. Mas as mulheres foram preparadas para acordar de manhã sem problema nenhum. As mulheres, existe algum estigma da roncopatia, o ressonar é muito considerado como normal no homem, e atenção, esta é uma das mensagens sempre muito importantes, não é normal ressonar, em nenhuma idade, nas crianças não é normal ressonar e nos homens também não é normal ressonar, apesar de ser mais um dos sintomas que é muito normalizado e que acaba por não levar ao aparecimento ou aqui desencadear de algum seguimento para perceber se é só ressonar ou se o ressonar está a ser uma manifestação de alguma doença que ainda não está diagnosticada, mas nas mulheres, para além desta dificuldade de assumir os sintomas, nomeadamente a roncopatia, que pode levar a que haja alguma vergonha de o assumir da sonolência durante o dia ou da própria roncopatia, depois existe o estigma em relação ao tratamento. E é importante tirar este mito e deste estigma à volta do próprio tratamento com o CPAP, porque não é de todo bom para a saúde continuar a ressonar e com paragens na respiração e o impacto que isto tem do ponto de vista de saúde global, e também não é sexy de estar a ressonar durante a noite e estar a fazer paragens na respiração e ter o impacto de um sono que não é um sono reparador durante o dia. Portanto, os aparelhos e as máscaras, nós vivemos nesta era também de ouro em relação à capacidade que nós temos de adaptar o tratamento à pessoa que está à nossa frente, de encontrar a máscara mais adequada ao nosso doente e fazer efetivamente a medicina dos dias de hoje, que é a medicina personalizada. E temos de tirar esta carga negativa em relação a um tratamento quando as vantagens do tratamento são tão grandes. E quando uma mulher começa a sentir estes sintomas todos, quem é que deve procurar?
pode procurar qualquer médico que se dedica à medicina do sono. No fundo, depois os sintomas acabam por guiar onde deve seguir. Mas a maior parte das mulheres, nomeadamente na altura da menopausa, devem referenciar os sintomas ao seu médico, da ginecologista, para que depois encaminhe ou para um psiquiatra da medicina do sono ou para o pneumologista, muito dependendo dos sintomas respiratórios ou de insónia ou de o que é que está, qual é que é o sintoma principal que está a acontecer. E também durante a gravidez é importante que reporte ao seu obstetra, porque às vezes, por exemplo, durante a gravidez, o sono pode ser mau e pode ser entrecortado só por causa de uma alteração do metabolismo do ferro e do ácido fólico, e que a correção pode levar a uma normalização, por exemplo, de umas pernas inquietas durante a noite, e que vai permitir um sono reparador. Portanto, é importante reportar ao médico com que habitualmente são seguidos, nomeadamente nestas duas fases tão importantes da gravidez, para depois encaminhar para o médico de sono mais adequado. E já naturalmente durante a gravidez, se calhar as mulheres já não dormem tão bem, não é? Sim, mas já estamos a normalizar, Inês. Exato, é verdade. O que é normal é dormir bem. O que não deve ser feito. Susana, para terminar, porquê é que se acordarmos sempre à mesma hora, à meia da noite, não devemos olhar para o relógio? Nós temos alguma tendência depois para dizer o sono deve ser contínuo. Existem muitas dimensões do próprio sono. O sono deve ter a quantidade adequada, deve ser regular. O sono é um processo natural, nós devemos ir para a cama quando temos sono e dormir, e o sono deve ser contínuo, que é outra das dimensões muito importantes em relação ao sono. Se acordamos à meia da noite, e é normal de vez em quando acordarmos à meia da noite, é normal acordar, ter alguns despertares, voltar a adormecer, e isso é normal. Quando isso começa a acontecer muitas vezes e a ter impacto na sensação subjetiva de qualidade do sono quando acordamos de manhã, então é um dos motivos para procurar ajuda. Mas se acordamos e estamos ali 5, 10 minutos e não conseguimos readormecer, primeiro, não olhar para o relógio, porque isso só nos vai ativar e vamos pensar, são 2 da manhã e não consigo dormir e tenho de acordar às 7, porque às 7 horas tenho de acordar a criança e tratar da criança e levar à escola, e depois tenho uma reunião às 8, 8 e meia, preparei a reunião ou não. E isto vai nos ativar e vai levar a uma série de pensamentos aqui que nos vão pôr a ruminar e que vão interromper a continuidade do sono e que só vão perpetuar a insónia. Portanto, o que temos de fazer é, se temos ali mais de 5, 10 minutos, primeiro não olhar para o relógio, só precisamos de saber as horas quando o relógio toca de manhã, porque significa que o despertador tocou, não temos qualquer necessidade de olhar para o relógio durante a madrugada e temos de interromper esse ciclo, temos de sair do quarto, procurar uma atividade que seja relaxante, que é diferente de pessoa para pessoa. Pode ser uma leitura, pode ser ouvir um podcast, pode ser ouvir uma música calma, o sono volta, então voltamos para a cama. A cama é para dormir, de facto. Não devemos estar a comer na cama, a trabalhar na cama. A cama é um momento de deixar, de relaxar, induzir um bom sono e ter um sono contínuo e reparador, porque é isso que devemos fazer, é sintonizar o nosso sono para termos uma saúde melhor. Precisamente. Obrigada, Susana. Obrigada. Foi um prazer estar aqui à conversa consigo. Esta foi então mais uma conversa da série Sintonize o Seu Sono, uma iniciativa da Renascença em parceria com a Linde Saúde, para descobrir como dormir melhor e viver com mais energia. Obrigada. Sintonize o seu sono. Como dormir melhor e viver com mais energia. Um podcast da Renascença em parceria com a Linde Saúde.